Imagine que você é uma criança comum. Seus pais são simples pessoas entre tantas outras que coexistem em uma fazenda coletiva. Você aprendeu a cuidar de vacas e outros animais. Seu país é atacado por um terrível inimigo, sua própria casa serve de refúgio para esse temível inimigo que o obriga a servi-lo. Passam-se os anos, entre os sonhos e adversidades, você chega aos 27 anos e logra o que ninguém jamais sonhou possível. Seu nome é imortalizado ao adentrar no pequeno e seleto hall dos maiores e mais famosos homens da história da humanidade. Você foi o primeiro humano a contemplar por mais de uma hora o planeta Terra e descobrir seus mistérios e desvelar sua beleza desconhecida. O desconhecido fazendeiro retorna à Terra como um divino homem, para então converter-se definitivamente em um deus graças à propaganda soviética. Ao retornar à Terra, superando as perigosas adversidades de sua inédita e gloriosa viagem, Yuri Gagarin converteu-se em uma celebridade incomparável e os soviéticos não perderiam a oportunidade de explorar sua vitória. Yuri era um excelente aviador, perspicaz e com uma inteligência sobressalente. Havia passado por rigorosos testes físicos e psicológicos durante o processo de seleção, onde apenas 20 disputavam o posto, mas foi seu sorriso estupidamente bonito e gentil, com um ar camponês simplório e a diminuta estatura os elementos decisivos que jogaram a seu favor. Especialmente sua origem humilde, pois era algo que contava muitos pontos dentro do sistema comunista e seria uma característica amplamente usada pelos soviéticos no futuro, ao exibirem sua vitória ao mundo, expondo-se como outrora uma nação de fazendeiros analfabetos, agora, graças ao comunismo, era uma nação que havia tocado as estrelas antes de qualquer outra, inclusive que os próprios capitalistas americanos. Para isto, as autoridades mandaram um cosmonauta em um giro mundial, visitando mais de 30 países. Yuri almoçou ao lado da rainha da Inglaterra, esteve ao lado do presidente do Egito onde ganhou as chaves de ouro da cidade do Cairo e de Alexandria, imortalizou uma emblemática fotografia em Cuba, nos braços do próprio Fidel Castro. Esteve no Brasil também, no Rio de Janeiro, onde recebeu a condecoração da Ordem do Cruzeiro do Sul do presidente Jânio Quadros. A vida de Yuri não podia ser mais do que perfeita. Era um herói mundial e reverenciado como um deus dentro de sua própria nação, onde havia logrado atingir status importantíssimos e ascendido socialmente, mas o destino aguardava-o com dias amargos pela frente. A tour soviética pelo mundo durou 3 anos e quando Gagarin retornou definitivamente ao país, tinha ganas de continuar trabalhando e refinando suas habilidades. Inscreveu-se em um programa de voos da Academia das Forças Aéreas de Chuksk, seu objetivo era retornar ao espaço. Lamentavelmente as incontáveis conferências e giros sociais que havia realizado ao longo desses anos, e que ainda continuava, dentro da União Soviética, como herói e também agora político, haviam deixado uma terrível marca no cosmonauta, a bebedeira. O quanto é incerto. Muitas histórias e anedotas existem sobre o possível alcoolismo de Gagarin, que teria inclusive afetado seu casamento. Conta-se também que dava sinais de depressão, pois apesar de ter sabido administrar a excessiva fama, a alta exigência de herói soviético parecia demasiada, especialmente quando o país tomou a decisão de proibir que ele voasse dentro de projetos ou missões especiais, já que eram atividades de alto risco, eliminando, assim, seus objetivos de um dia retornar ao espaço. Gagarin era um ativo de alto valor para o país e para os comunistas, eles não poderiam correr o risco de vê-lo morrer e com isto todo o seu valor propagandístico. No entanto, Gagarin continuou inserido e trabalhando dentro do programa espacial soviético, em funções de treinamento, apoio técnico e também propagandístico. Foi um dos principais envolvidos quando em 1967, o comandante Vladimir Komarov, outro cosmonauta soviético, estava no programa Soyuz que tinha como objetivo colocar Comaróis na Lua. Mas todo o projeto foi um verdadeiro desastre desde o início, devido à pressão política do momento e à terrível necessidade de vencer a corrida espacial contra os capitalistas americanos. A tragédia culminou com Komarov tendo que abandonar a missão e retornar à Terra, onde o paraquedas de sua nave iria falhar. Aqui, existem muitas versões e teorias, a maioria incompatível. Segundo alguns, a nave teria pousado intacta, porém os motores teriam se reiniciado de forma automática devido à posição da nave, transformando em uma espécie de micro-ondas. Outras que o impacto contra o solo foi tamanho, que o próprio cosmonauta teria se fundido com os destroços antes da nave ser completamente consumida pelo fogo. Fosse como fosse, todas as versões asseguravam que aquele pedaço calcinado e retorcido era o que restava de Vladimir Komarov.
No ano seguinte, 1968, em um mês friorento de março, Yuri estava realizando um voo de treinamento em um avião de combate MiG-15 UTI, junto com seu mentor, o coronel Vladimir Seryogin, um experimente condecorado piloto. A certa altura, aproximadamente às 10h30, Yuri informou pelo rádio que estava retornando à base. Logo depois, perdeu-se a comunicação com a base e o sinal no radar. As autoridades imediatamente mandaram uma equipe de busca que, após horas de procura, encontraram os restos do avião próximo à cidade de Kirchach. O local do acidente era completamente catastrófico, com os corpos de ambos pilotos completamente destruídos, o que resultaria uma tarefa incrivelmente difícil para o reconhecimento e identificação dos corpos, gerando, assim, inúmeras teorias e conspirações. Algumas das mais absurdas e insensatas, que o próprio Yuri, descontente com o papel que vinha desempenhado e como estava sendo tratado pelos soviéticos, teria forjado sua própria morte trocado de lado, indo trabalhar para os americanos. Nada poderia ser tão fora da realidade. Yuri era um fervoroso patriota e nutria uma calorosa paixão por seu país. Outra, que o motor havia parado de funcionar devidamente, mas não responde o porquê os homens não terem sido ejetados para fora da nave usado então seus paraquedas. Mas a problemática toda é culpa da rigidez burocrática e dos obscuros segredos soviéticos, que tinham a necessidade de enterrar e esquecer seus maiores segredos e mentiras, bem como distorcer elementos da história para criar fatos. Admitir uma possível e estúpida falha de engenharia soviética que teria matado Yuri, poderia ser devastador para a imagem do país. Oficialmente, a União Soviética jamais comentou a real causa do incidente, o que seria apenas revelado em 2011, após mais de 40 anos do acidente. A versão oficial relata que devido a uma manobra brusca, colocando a aeronave em uma posição de queda livre, para evitar o repentino choque contra um globo meteorológico que havia aparecido repentinamente, teria levado a aeronave a um status de voo crítico, onde ocorre a falha nos aparelhos internos da máquina, interrompendo seu devido funcionamento, fazendo-a tombar em uma espiral descendente rumo à morte. Até hoje, muita gente não acredita que o jovem cosmonauta que venceu todas as adversidades em sua vitória contra o cosmo, teria encontrado a morte de maneira tão repentina e quase irônica, onde o erro humano e soviético estavam tão presentes, misturado com o mau tempo de março.